O livro de São Cipriano é ruim, tá? Eu tive o livro de São Cipriano. Muitas pessoas vieram falar, ah, não, tinham várias versões do livro, tem várias versões. A única versão que eu tive foi realmente o capa preta, o original capa preta, que eu comprei numa banca de jornal no centro da cidade de São Paulo, porque as livrarias não estavam vendendo esse livro. Esse livro sim é um livro de maldizer, esse livro sim tem as mandingas, esse livro sim carrega uma energia muito ruim, muito ruim. São mini do tamanho da minha cara, porque a gente não encontrou o grandão. O grandão, ele é mais completo, mas esse É dessa grossura e capa preta mesmo. É, o legítimo capa preta. É a versão reduzida. Vamos lá. Para se tornar invisível. É isso aí. Para se tornar invisível, eu vou dizer como o que está escrito aí, porque eu lembro muito bem dessa coisa ridícula desse texto. Para se tornar invisível, você vai, pegue um cristão, no caso ele falava que era um evangélico e tal, você vai e arranca a cabeça dele, vire de ponta cabeça, pegue 2 feijões, coloque no olho e enterre num cemitério. Quando esse feijão crescer, na luz da meia-noite, você vai arrancar essa cabeça, pegar esse feijão e colocar atrás da sua orelha e você estará invisível. Invisível. Mate um gato preto e enterre no seu quintal. Esse é do gato. Olha lá. Então, tipo... Aí fizeram com o gato. Então nós estamos falando de uma versão que foi alterada. Mate um gato preto, coloque as favas no olho do gato. O que eu tinha lido era de um ser humano e não de um animal. Pô, esse aí é mais pesado, tá ligado? Só que é algo absurdo. Aqui, e se esse vídeo bater 50 mil likes, eu posso primeiro mostrar como é que funciona a Bíblia Satânica, tipo assim, dar um resumão pra vocês, tá ligado? E desse aqui... Tem um ritual mais safe aqui, eu vi agora há pouco. Não faça. Fazer um vidro encantado para que você leve no bolso. Aí você coloca espírito de sal amoníaco, pedra dada, alecrim, funcho, pedra mármore, semente de feto. Semente de feto. Se Deus quiser, uma planta. Semente de malva, mostarda, sangue do dedo mindinho, sangue do dedo polegar, uma raiz de cabelo da parte genital. Não tem nada safe nesse não. Eu não gostei mesmo. Mas pessoal, não faça isso. Vocês pediram lá no Instagram pra comprar a Bíblia Satânica e mostrei que... O pior não é nem comprar, né? O pior é chegar na loja e falar, oi, tudo bem? Me vê a Bíblia Satânica. Galera, é o seguinte, eu tô em casa, acabei de chegar. Eu tô aqui nesse final do vídeo pra pedir a vocês pra deixarem o gostei, porque eu tô muito afim de fazer um outro vídeo lendo... O que foi? Ah, não faça. Não faz. Se tiver muito like nesse vídeo. Tá. Ó, mas ó, clica no botão de gostei, porque eu quero sim fazer um vídeo só lendo a Bíblia Satânica aqui pra vocês. Tá bom. Não tem como eu ler. Hã? Não, mas deixa pro outro vídeo, tá? Já deu muito spoiler. Mas clica no botão de gostei, é muito importante essa avaliação de vocês, pessoal. Então, quem sabe se esse vídeo chegar a 50 mil likes, eu faço um vídeo específico lendo a Bíblia Satânica. Mano, onde é que... Mano, não tem gosto que a gente... Olha isso, né, mano? Meu Deus do céu. Faz isso não, gente. Tá bom. Mas, galera, tamo junto. Vou fazer o seguinte, deixa eu só pegar aqui o texto. Satanismo. Tá aqui, eu vou ler pra vocês, a gente vai bater um papo, tá? O que é o satanismo, tá? O satanismo é composto por várias crenças ideológicas e filosóficas e fenômenos sociais, como eu havia dito. As características comuns entre elas incluem associação simbólica, admiração e até veneração ao personagem considerado como Satanás ou de outras figuras rebeldes similares como Prometeu e figuras libertadoras. Existem diferentes correntes de satanismo com diferentes crenças e práticas. Então, de novo, o clone pode ter comprado e visto essas diferenças. De novo, assim como o espiritismo teve suas diferenças, aqui a gente também tem certas pessoas que comercializaram o satanismo com práticas que eles acharam que seria interessante, coisa que não advém da Bíblia satânica. Algumas das origens do seutanismo podem ter começado com rituais de adoração em honra ao titã Prometeu, o deus egípcio Sete, ao deus sumério Enki, tá? Enki foi um grande deus sumério, tá? Assim, os livros que trazem conceitos de Enki, realmente ele era um deus real, tá? De tão admirado que ele era. Ou ao deus Moloque, adorado pelos amonitas.
No cristianismo, Satanás, também chamado de Lucifúrgios ou Lúcifer por muitos cristãos, aparece pela segunda vez de forma direta, antecedido por Gênesis, onde, em forma de serpente, leva a humana Eva a pecar contra Deus. Aqui já traz um conceito completamente deturpado e errado. Adão e Eva foram instruídos por uma serpente, que na verdade era chamada de Nahash. Nahash significa sabedoria na tradução. Essa serpente, que na verdade era conhecida como o sábio, era Enlil, um grande rei naquela época que instruiu realmente Eva, que era uma das filhas de Enlil, para se casar com Adão, que tinha um outro nome naquela época. E tudo isso é dito no nosso podcast, A Origem de Deus. Então, de novo, a serpente nunca foi a vilã da história. A deturpação nos textos começa por aí. Se vocês pegarem os textos que nós estamos trazendo por teólogos, historiadores, pesquisadores, arqueológicos que foram lá, trazem realmente a documentação, os fatos reais, vão mostrar que a serpente, na verdade, era Enlil, um dos grandes irmãos de Enki, uma das grandes divindades daquela época e que instrui realmente as pessoas e o seu povo. Era o sábio. Mas na tradução, e tudo isso é explicado para vocês, há uma deturpação nas palavras, tá? Vamos lá. O cristianismo e o islã tipicamente consideram o Satanás como adversário ou inimigo, mas muitas revisões e recomposições populares dos contos bíblicos inseriram sua presença e influência em quase todos os aspectos de posição adversa, ou até a narração da criação em Gênesis e a queda do homem. Especialmente por cristãos e muçulmanos, a figura do Satanás foi tratada variavelmente como competidor rebelde ou invejoso dos seres humanos, de Jesus, e caracterizado como anjo caído ou demônio governador do submundo, do submundo penitencial, acorrentado num poço profundo. Aqui é total idiotice, não tem nada a ver, tá? De novo, a gente está falando de uma mitologia cristã. A mitologia cristã acredita que realmente existe uma figura antagônica a Jesus, que seria a figura do diabo ou Satanás, e que na verdade não existe. A figura antagônica a nós é realmente o nosso lado mais hediondo, somos nós mesmos, e não adianta personificar isso achando que aquilo é um demônio, porque não é. De novo, é aquela história, entendeu? Esse problema é meu, eu passo para quem eu quiser. Eu estou errado nessa história. Por que eu estou errado? Porque eu estou indo para o mau caminho de acordo com o que eu acredito. Eu acredito que deve ser feito isso, então eu vou para esse caminho, sendo certo ou errado o que eu acho que. É aquela história, eu saí para beber. Por quê? Porque você quis beber. Você quis sair com seus amigos para beber. Não foi o demônio que te obrigou a beber. Foi você, em sua vontade, em sua necessidade social de interagir com seus amigos. Mas as pessoas culpam quem? O demônio e o diabo. Não, cara. Se você fez meleca no final da história, bateu o carro bêbado, a culpa não foi o demônio, foi você, em sua irresponsabilidade. E aí não adianta culpar o diabo por isso. Foi você. As pessoas querem personificar a culpa e passar a culpa para alguém. Ah, não, foi o diabo. Imagina, né? De novo, o ser humano fazendo as melecas e atribuindo seus erros e pecados aos outros. A origem do termo. Em hebraico, o termo quer dizer adversário. Sim, isso está correto. Aquele que olha para o lado escuro da lua crescente do Nirvana, opositor, aí está devaneio. Mas Satan significa realmente aquele que é o adversário. O termo Satan originou-se do judaísmo e se expandiu entre os cristãos e seguidores do islamismo, chegando desse modo a disseminar entre diferentes culturas. O termo satanismo foi utilizado pelas religiões abraâmicas para designar práticas religiosas que consideravam estar em oposição direta ao deus abraâmico ou Abraão. Naquela época não eram consideradas ainda, tá? O termo satanismo, como prática e crença religiosa, ele surge décadas depois, séculos depois. Mas tudo bem. Aí entra o satanismo que a gente conhece, que é o satanismo de Lavey, ou Lavey. O satanismo de Lavey, popularmente conhecido como satanismo moderno, é uma filosofia fundada em 1966, ou seja, é recente.
não é uma coisa de 1700, 1800. Ela é recente. Considerada religiosa por conter dogmas e rituais, embora estes sejam focados em psicodramatizações com o objetivo de catarse, por exemplo, e não em crenças em relação ao sobrenatural. Não em crenças em relação ao sobrenatural. Ou seja, eles não trabalham, não acreditam no sobrenatural. Se eles não acreditam no sobrenatural, significa que não existe uma personificação de uma divindade, uma deidade. É como se fosse um grupo, então, de ateus, que não acreditam no sobrenatural, acreditam em conceitos filosóficos e sociais, políticos, ligados ao ser humano. Seus ensinamentos são baseados no individualismo, hedonismo e a moralidade do famoso olho por olho. Ok. Já que não existem conceitos de karma nem justiça divina, porque eles não acreditam no sobrenatural, então eles acreditam na justiça divina pelo homem e não pela divindade. E aí justifica-se o que a Carol disse. Diferente dos satanistas teístas, satanistas de LaVey consideram Satanás como o símbolo da natureza inerente do homem, e não como um deus ou um ser sobrenatural. De novo, está ligado à natureza do indivíduo. Nós somos bons e maus, o indivíduo ele é dual. O indivíduo ele ama, ele odeia, ele dá vida, ele gera vida, mas ele tira a vida também. Nós somos duais, ok? Essa dualidade... Aí é que existe a lua e o sol, ou seja, a lua como as emoções mais cruas, as emoções mais instintivas, e o sol como se fossem as emoções superiores, a alegria, o amor, a ternura, a compaixão, contra o ódio, a raiva, a violência, o instinto. O satanismo de LaVey é um pequeno grupo religioso que não é relacionado a nenhuma outra fé, e cujos membros sentem-se livres para satisfazer suas vontades responsavelmente, exibir simpatia aos seus amigos e atacar seus inimigos. Isso não está diferente do que nós lemos na Bíblia, quando pega os Salmos de Davi. Se você abrir os Salmos de Davi, você vai ver, mate meus inimigos. É o que o Davi mais fala. Então não está diferente daquilo que nós vemos na Bíblia. Tudo bem? Livro de Salmos, se vocês abrirem os Salmos, vocês vão ver que existem textos que falam, mate meus inimigos. Suas ideias foram detalhadas pela primeira vez em A Bíblia Satânica e é supervisionado pela Igreja de Satã. Olha que legal. O satanismo de LaVey possui práticas e rituais que adotam o uso de magia, que foram melhor escritos em A Bíblia Satânica, em os rituais satânicos. A definição de magia, segundo LaVey, olha só, vamos ver. É a mudança em situações ou eventos de acordo com a própria vontade, que poderia, usando meios normalmente aceitos, não ocorrerem. Então a magia para ele é a possibilidade do indivíduo interferir ou não em fenômenos que ele pode controlar e não tem nada a ver com o sobrenatural. Uma vez que ele dita que são simplesmente relacionados à vontade do indivíduo. Eu quero fazer aquilo, então eu vou exercer uma magia relacionada à minha pessoa, à minha mente, meu corpo, minhas emoções, para transformar o meu desejo em minha vontade. Não deve ter a ver com rituais, sei lá, umas coisas que são baseadas ao sobrenatural, uma vez que ele não acredita nisso. É o que eu estou lendo e o que eu acredito que seja. A Igreja de Satã defende todos os seus seguidores de falsas acusações de sacrifícios de crianças e animais, já que as regras descritas na Bíblia satânica proíbem expressamente ataque às crianças ou animais não humanos. No caso de outros animais, podem existir duas exceções, no caso de obtenção de comida ou caso de necessidade de defesa. Ok? Então, assim, ela é uma religião praticada nos Estados Unidos, tornou-se uma religião praticada por um grupo de pessoas no Brasil? Eu imagino que sim. Mas, de novo, não existem pactos, não existem vender a alma, não existem sacrifícios de crianças nem animais. E é engraçado, porque você pega no livro de São Cipriano, que é um são, ou seja,
tornou-se uma figura emblemática o sacrifício de animais, como a Carol leu. Que engraçado, né? A Bíblia de Satã proíbe o sacrifício de animais, mas os outros fazem sacrifício. No Velho Testamento, existem sacrifícios de animais. Ou seja, as pessoas emolavam animais para louvor a Deus nos seus templos. Então existem certos princípios que foram adotados indo contra a Bíblia, seja o Velho Testamento, o Novo Testamento, sobre os dogmas da igreja, indo contra aquilo que é apresentado, trazendo uma nova visão daquilo que seria você, como indivíduo, dentro de conceitos sociais, filosóficos e políticos também, trazendo o seu mecanismo de defesa como indivíduo, obviamente, para se preservar, como a gente viu, a Carol leu lá, os 11 princípios, e além disso, preservar e respeitar os demais seres. Eu não vejo coisas ruins dentro disso. Mas, de novo, eu não seguiria porque eu sou budista, eu sigo o budismo. Mas existem preceitos extremamente claros, a qual não são perniciosos nem prejudiciais, como nas outras religiões nós vemos. A sobreposição do lado mais imperativo do ser humano, do homem, contra a mulher. Ou seja, o lado de respeitar a mulher acima de tudo, colocado dentro de um conceito satânico, que você não vê dentro de outras religiões de uma maneira assim tão clara. O Islã, por exemplo, ele coloca a mulher submissa a ele. Idem ao Velho Testamento. Então precisamos tomar muito cuidado antes de criticar o satanismo. Temos que olhar, estudar, analisar, olhar os preceitos, ver os fundamentos, entender o que está por detrás disso antes de julgá-los. Vocês entenderam? De novo, não joguem pedras antes de saber o que vocês estão lendo. Não é porque está escrito satanismo que os caras estão lá para fazer matança, para destruir, para prevaricar, para ir contra de uma maneira extremamente agressiva. E de novo, como eu sempre falei, todas as guerras foram em nome de Deus. Nenhuma guerra no mundo foi em nome do demônio ou de Satanás. Então, assim, eu realmente acho que tem pessoas que têm que ler, têm que estudar, têm que buscar. E não estou falando do clone da Carol, ao contrário. Estou falando das pessoas que fazem falso julgamento àquilo que são consideradas as religiões, as novas religiões que são colocadas. Existem pessoas que seguem isso por princípios contra a igreja, contra os dogmas, contra realmente a estrutura que a igreja ela pregoou durante séculos e séculos e séculos de existência. É uma religião, o satanismo, é uma religião que deve ser estudada, deve ser compreendida, e se realmente ela possui alicerces fortes e foi realmente constituída de uma maneira legal, ela deve ser respeitada, ok? Mas é isso. Eu não sei o que o clone vai fazer, mas eu quero saber exatamente o que esse menino vai aprontar com relação à Bíblia satânica, tá bom? De novo, prestem atenção em tudo aquilo que a gente leu, aquilo que a gente falou, para que não fiquem falsos conceitos, uma deturpação sobre isso que está dito. Tudo tem um porquê, tudo existe, deve ser realmente lido, visto, observado, respeitado e não ser pré-julgado por ninguém, tá bom? Então é isso. Quero agradecer de coração a todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao filho do Satã, ao nosso querido clone, por continuar trazendo esse entretenimento para todo mundo do YouTube. E de novo, vamos lá, recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos aqui no canal. Para quem não sabe, Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta holístico ou alternativo, licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos sérios, que me habilitam, me capacitam a poder complementar a medicina tradicional. Nós não substituímos nenhum método ou realmente colocamos ali condições para que, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Nós complementamos os tratamentos hoje apresentados pela medicina, ok?
Nós não substituímos nenhuma dos remédios, nada que realmente é colocado pela medicina tradicional. Nós complementamos os tratamentos, somente isso. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, mesmo encontra-se aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tanto para limpeza de casas, quanto para tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais ou o que for. Além disso, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui embaixo. E você torna-se membro do canal, ajudando com R$8 ali por mês, o que realmente nos ajuda e muito. E pelo PayPal, sistema de doação, que daí você pode doar o valor que você quiser, também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Sei que o vídeo ficou longo, mas vale a pena para que vocês tenham a percepção correta das coisas, tá bom? Muito obrigado a todos, vejo vocês então nos próximos vídeos. Bons sustos a todos nós.